Olá, nesse vídeo nós vamos tratar da gestão de usuários no FalaBR. Para isso nós vamos utilizar o menu Usuários. Nessa tela nós vamos ter acesso aos usuários já cadastrados no sistema. Eu posso utilizar algum tipo de filtro ou simplesmente clicar no botão Buscar. Se eu precisar alterar algum dos usuários já cadastrados, eu posso clicar sobre o nome do usuário e aqui eu tenho acesso aos dados dele. Eu vou fazer as modificações e clicar na opção Salvar. Voltando aqui na tela de gerenciar usuários, eu também tenho a opção Cadastrar. Aqui vale ressaltar que todo usuário do FalaBR necessariamente vai ter um tipo, um perfil e um órgão ao qual ele é vinculado. Para as ouvidorias, nós temos basicamente dois tipos, administrador e servidor, onde na opção administrador nós temos o perfil gestor, que é aquele usuário que administra, que altera alguns dados da ouvidoria e cadastra outros usuários. E na opção servidor, nós temos basicamente os dois perfis, que são atendente e respondente. E na maioria dos casos, o perfil respondente, que é aquele usuário que trata efetivamente as manifestações do seu órgão. Nós vamos simular um cadastro de um gestor aqui no FalaBR. Então, para isso, eu vou selecionar a opção administrador. Eu vou selecionar o perfil gestor, o órgão ao qual ele é vinculado, nesse caso estamos simulando a CGU, e vou clicar em adicionar. Aqui está o meu perfil do gestor. No lado direito da tela nós vamos preencher com o nome do usuário. Eu já deixei aqui um nome para facilitar o nosso exemplo. Eu vou precisar preencher o e-mail desse usuário. Eu também já tenho aqui um exemplo de e-mail. Eu vou precisar repetir o e-mail desse usuário. E no caso dos servidores de ouvidoria, precisam de um documento que no caso é sempre o CPF desse usuário. Ele vai usar o CPF dele para fazer o login no sistema. Quando eu preencho com o número do documento, automaticamente o sistema já me coloca aqui o login do usuário. Ainda tem uma série de dados que eu posso preencher para qualificar melhor esse meu usuário, mas que não são obrigatórios, e vou clicar na opção salvar. Então esse é um registro básico de um usuário dentro do FalaBR. Esse usuário vai receber um e-mail com a senha. De posse dessa senha, ele vai voltar no FalaBR. Ele vai clicar na opção entrar. Eu vou sair aqui só para que vocês possam ver. Então, na opção entrar, ele vai usar o CPF dele e a senha que ele recebeu. E no primeiro acesso, ele precisará trocar essa senha. Então, eu vou voltar aqui na opção de usuários para que nós possamos simular mais uma situação. Então, em usuários, eu vou clicar em cadastrar. E eu estou de volta aqui na tela de gestão de usuários. Outra opção, então, que também é bem comum nas ouvidorias, é cadastrar um respondente, que é aquele usuário que vai tratar as manifestações. Nós já simulamos o cadastro de um gestor. Então, vamos lá. Um usuário do tipo servidor. Ele tem o perfil de respondente e o órgão ao qual ele está vinculado. Nós estamos simulando aqui a CGU. Aqui eu queria simular uma situação diferente, que é o FalaBR possui agrupadores de tipos de manifestação, e dependendo do que o usuário vai fazer dentro do sistema, ou seja, qual é a função que ele vai exercer no sistema, então nós eventualmente precisamos limitar o acesso desse determinado usuário. No exemplo anterior, o gestor não tinha limitação a formulário, então ele acessava todos os tipos de manifestação existentes dentro do FalaBR. Nesse caso, eu vou simular o cadastro de um usuário que trata exclusivamente de manifestações do tipo acesso à informação. Então eu venho aqui e coloco uma opção de limitação. Quando eu clicar no botão adicionar, aqui está o perfil
do meu usuário e agora ele está limitado a manifestações basicamente do acesso à informação. Preciso preencher os dados básicos desse meu usuário. Então aqui no meu lado direito eu vou colocar o nome dele. Eu vou preencher também com o e-mail deste usuário. Eu preciso repetir o e-mail do usuário. Preciso colocar um documento que necessariamente precisa ser o CPF. Todos os usuários de ouvidoria logam no sistema com o seu CPF. Ao preencher o CPF, automaticamente o sistema me mostra qual é o login do usuário. Vou clicar na opção salvar. Então aqui foi, nesse caso está dizendo que o e-mail não é válido, mas enfim, só serviu como exemplo. Esse usuário, ele se limita a ver e tratar manifestações do tipo acesso à informação. Eu vou voltar na tela anterior para a gente fazer mais uma simulação. Eu vou aqui na opção cadastrar. Eu vou cadastrar um usuário do tipo servidor. Esse usuário tem um perfil de respondente. Ele está vinculado ao meu órgão. E esse usuário, ele acessa outros tipos de manifestação. Nesse caso, é um usuário que trata manifestações do tipo simplifique. Eu vou clicar em adicionar. Ele também trata manifestações do tipo padrão. Nesse caso, padrão é um tipo de agrupamento que no Fala BR estão agrupadas as manifestações do tipo reclamação, sugestão, solicitação e elogio. Eu vou clicar em adicionar. Então, este usuário, ele trata manifestações do tipo padrão e manifestações do tipo simplifique. Note que ele não vai ter acesso a manifestações nem de acesso à informação, nem de denúncia. Da mesma forma, eu iria preencher o nome, o e-mail, o CPF, clicar na opção salvar e esse usuário meu estaria recebendo um e-mail com a notificação para que possa acessar o sistema, trocar a senha e passar a utilizar. Eventualmente, se eu adicionei um perfil equivocado aqui para um determinado usuário, eu posso remover esse perfil e eu posso acrescentar outros perfis. Então essa gestão de perfis é feita de maneira um tanto quanto simples. Basta que eu selecione as opções que eu quero, clique em adicionar e depois clique na opção salvar. Vocês podem ter mais informações através do manual. Então acessem o manual do sistema. Ele está lá na Wiki, no endereço wiki.cgu.gov.br. Nós colocamos também à disposição de vocês o e-mail de suporte, suporte.e-ouve@cgu.gov.br. E até a próxima.